Olá pessoal, Fábio Akita. E eu normalmente não faço vídeo sobre assuntos da moda, porque esse tipo de vídeo tende a envelhecer muito rápido. Mas um episódio que aconteceu alguns dias atrás chamou minha atenção e eu acho que todo mundo ficou sabendo o tal vazamento de 120 GB de dados de ninguém menos que o Twitch. A primeira semana de outubro de 2021 vai ficar marcado na história, porque no começo dessa semana alega-se que por problemas de DNS, o Facebook e seus outros apps como Instagram e WhatsApp ficaram fora do ar por metade do dia, coincidentemente um dia antes de um vazamento de outra natureza que expôs suas táticas de negócios. Mas esse assunto não me interessa tanto para discutir no canal, eu deixo isso para os twitteiros. E logo na sequência veio o vazamento do Twitch, e eu quero falar sobre esse último episódio porque eu acho fascinante para quem nunca trabalhou numa tech startup grande ter uma noção de como é o software por trás. Talvez quebrar algumas concepções erradas que muitos iniciantes ainda têm. Obviamente, eu tenho que começar com um disclaimer gigante aqui. Eu não apoio atividades ilegais como vazar dados de qualquer empresa ou pessoa. Eu não admiro nem um pouco quem fez isso. Muito pelo contrário, eu condeno como um criminoso comum. Nem mais, nem menos. Se for pego e condenado, eu só vou pensar que não foi mais que merecido. E não adianta vir nos comentários perguntar como se pega esses arquivos. Se alguém compartilhar links, qualquer um, eu vou banir na mesma hora. Então já fiquem avisados. E nem fiquem me enchendo o saco por DM que eu só vou ignorar. Então quem está interessado se vira. Possuir os arquivos é uma zona cinzenta. Dependendo da jurisdição, das circunstâncias, pode não ser bom. Por isso eu não pretendo manter esses arquivos depois do vídeo. Eu vou dar o bom e velho RM-RF. Usar o código é totalmente fora de cogitação. É propriedade intelectual de terceiros. Você nunca pode usar código que você mesmo fez se foi dentro de um contrato com outra empresa. Se não gosta dos termos, não assine o contrato nem aceita o pagamento. Se você tem dúvidas com relação à lei, consulte um advogado. Eu conheço as leis e para garantir, eu consultei meu advogado para ter certeza. Se alguém tem interesse, comece estudando a lei de software, que é a lei 9.609 de 1998. Mas a parte que me interessa é que não constitui ofensa aos direitos do titular de programa de computador a citação parcial do código-fonte para fins didáticos, desde que identificados o programa e o titular dos direitos respectivos. E também, nada do que eu vou dizer nesse vídeo deve ser interpretado como tentativa de difamação ao Twitch. Eu brinquei no Twitter sobre o que vocês achariam se alguém hipotético que tem esse código fizesse um code review ao vivo num streaming. Obviamente eu estava brincando. Talvez não seja totalmente ilegal mostrar trechos, mas eu considero antiético. Qualquer um que tentou fazer isso e foi banido do Twitch ou outras plataformas, mereceu. Isso é molecagem, coisa de criança de 5 anos mesmo cheirando a leite. Além disso, eu duvido que qualquer um que ficou biscoitando, tentando fazer live, entendeu qualquer coisa útil dessa montanha de código. Só quem já trabalhou num ambiente assim e lidou com um projeto desse tamanho sabe o que procurar e como. E já antecipo que apesar de não ter tido tempo de ver 100%, não tem nada demais nesse código, nenhum grande segredo, nenhuma mágica especial. É muito parecido com dezenas de outros projetos que eu já vi ao longo dos anos. Se você é iniciante, esse vídeo vai ser mais uma lista de coisas que vocês precisam estudar. Se você já é experiente, o vídeo vai ser mais uma confirmação do que vocês já tinham deduzido. Não é muito difícil de deduzir, porque todo mundo sabe que ela foi comprada pela Amazon, portanto tem todo o interesse de usar tudo que a Amazon Web Services, que é a AWS, oferece. E sim, de fato, ela usa o máximo possível de tudo do AWS, em particular um Kinesis, porque é streaming. Assim como todo mundo, ela também usa o S3 para servir arquivos, o Redshift, que é uma base de dados colunar usada para data store de Big Data, o Route 53 para o DNS, SNS para notificações, SQS para fila, DynamoDB para dados que precisam acessar rápido, Redis para cache rápido, Postgres com banco de dados estruturado, CloudWatch para métricas e por aí vai, nada de novo até aqui. E antes de continuar, vale a pena eu falar um pouco sobre a natureza desse código e o que de fato tem nesse arquivão. Como eu já expliquei, isso foi chamado de parte 1. Talvez tenha uma parte 2, talvez não. Independente, a gente teria que assumir que o que vazou não foi 100%, porque quem vazou não se identificou e não sabemos que nível de conhecimento e de acessos tinha. Por isso é seguro afirmar que esse vazamento é com certeza incompleto, mas mesmo assim dá para tirar alguns insights.
Se você não está acostumado, pode pensar, caraca, é incompleto e mesmo assim tem 120 GB de material? Na verdade não, o que vazou foram 159 arquivos zipados que dão 120 GB. Se descompactar tudo, dá mais ou menos 180 GB. E não é mais porque misturado tem muito arquivo binário, como imagens, que não compacta bem. Se fosse só texto, a taxa de compactação seria quase de 10:1, mas aqui é menos de 2:1. Para mergulhar nisso tudo, precisa de um bom SSD, porque vasculhar tudo manualmente é impossível. A gente está falando de milhares de diretórios e quase na ordem de milhões de arquivos. Sinceramente, eu não tenho paciência para ficar olhando um a um cada diretório. Um time inteiro precisaria de meses para auditar linha a linha na mão. Eu me limitei a não mais do que uns 3 dias nisso. Então, eu tive que usar a estratégia de Jack o Estripador, ir por partes. Abrir tudo isso de uma só vez num Visual Studio Code da vida e tentar procurar palavras é uma estupidez. Cada procura demora minutos ou mais. E, de novo, são literalmente milhões de arquivos. Mais exatamente, 3,5 milhões de arquivos. Em vez disso, eu fiz um script que usa a ferramenta Find, que tem em qualquer Linux, e eu montei um banco de dados em SQLite 3, só para guardar coisas básicas, o caminho completo ou path, a extensão do arquivo, quantos bytes ele tem de tamanho, coisas assim. O meu script ingênuo levou mais de 30 horas para indexar tudo e gerou um SQLite de quase 2 GB. Mas com isso agora eu posso fazer queries SQL que respondem em milissegundos para achar o que eu quero. Um script para isso pode ser feito no que você quiser, em Bash mesmo, no seu shell, em Python, no caso eu fiz rapidinho em Ruby. Para fazer esse tipo de coisa é ótimo usar linguagens como Python ou Ruby. Inclusive, uma boa parte do Python que tem nesse código vazado é exatamente isso. Scripts para automatizar tarefas mundanas como limpar arquivos, conectar em serviços de log ou analytics, para limpar os dados e mandar para um banco de dados ou outro armazenamento como um Spark. Na verdade, antes de indexar tudo, eu fiz uma primeira limpeza. Eu notei que tinha muitos projetos ainda que tinham o diretório .git, que se você assistiu meus vídeos sobre Git, sabe que é basicamente um banco de dados de commits que contém o histórico das mudanças desse projeto. E esse diretório ocupa bastante espaço, então eu fiz primeiro um script que move todos os .git para outro lugar. E como eu esperava, isso removeu mais de 60 GB, então em vez de 180 GB descompactado, na verdade o que temos para trabalhar são 126 GB. Uma vez feito isso, daí eu rodei o script para indexar tudo num SQLite 3 e isso totalizou os 3,5 milhões de arquivos, já removido todos os arquivos dos diretórios .git, mas tem ainda um monte de coisa que não é código-fonte. Inclusive eu tenho uma suspeita que seja lá quem foi o perpetrador que saiu copiando as coisas, eu acho que é ou ex-funcionário ou ele entrou nas máquinas de desenvolvimento de funcionários, porque não são clones de Git limpos, eles têm um monte de arquivos temporários, como builds de Android, builds de Go, coisas de JavaScript depois que rodou npm install, porque tem coisas como diretórios node modules, diretórios de dependência, um monte de binários que sobra depois de baixar bibliotecas open source e compilar. Aliás, além de bibliotecas de dependências baixadas, também tinha um monte de bibliotecas open source vendorizadas manualmente. Isso é uma má prática e você deve evitar ao máximo fazer isso. E aqui vale uma tangente. Se você nunca ouviu falar de vendorização, ouça o tio Akita. Não vendorize coisas de terceiros no seu projeto. E o que é vendorizar? Digamos que você esteja fazendo um script que vai encriptar arquivos no seu sistema. Pelo menos você não é um burro completo e não vai tentar criar seu próprio algoritmo caseiro de criptografia, o que seria uma estupidez sem tamanho se você não for estritamente um pesquisador renomado e com anos de experiência na área. Se não entendeu isso, assista meus episódios sobre criptografia, mas, em resumo, 100% das vezes que um programador comum tenta criar criptografia do zero, é 100% de certeza que é um lixo cheio de buracos de segurança. Daí você resolve baixar o código-fonte do OpenSSL ou alternativas como Boring SSL, que são bibliotecas reconhecidas com diversas funcionalidades de criptografia, geração de par de chaves e tudo mais. Daí você evitou uma catástrofe de usar uma criptografia caseira escolhendo uma das bibliotecas mais usadas do mundo. Portanto, ordens de grandeza mais seguro do que o que você faria sozinho. Mas acabou criando outra catástrofe esperando para acontecer. Você copiou o código do OpenSSL dentro do seu projeto e embutiu ele no seu sistema. E essa é uma péssima decisão. Digamos que a versão do OpenSSL que você embutiu foi a 1.0.
Ah, que mal pode fazer? Pelo menos assim eu sei que tudo funciona, eu não dependo de ter que baixar a biblioteca quando for buildar, nem quando instalo o servidor, facilitou a minha vida. Errado. Vira e mexe, descobrem bugs de segurança. Agora mesmo em agosto foi descoberto mais um, que foi corrigido nas versões 1.1.1 e 1.0.2. Só que você não é um especialista em segurança, você terminou aquele código e já esqueceu dele. E agora sobrou um software em produção rodando com o OpenSSL 1.0 com buracos de segurança que todo mundo já conhece. A versão mais recente já é a 3.0. E como você é esperto pra caramba, saiu embutindo o código do OpenSSL em dezenas de projetos que precisavam de alguma coisa de criptografia. Agora tem dezenas de projetos, cada um rodando uma versão diferente de OpenSSL e nenhum sendo atualizado. Isso é pior ainda quando você usa uma biblioteca wrapper, como uma cryptography de Python, que por baixo dos panos é só uma casca para o OpenSSL nativo. E você nem sabia disso de OpenSSL, só vendorizou a biblioteca cryptography dentro do projeto e não pensou duas vezes que podia vir uma bomba relógio junto. Projetos mal feitos de Python, vira e mexe, tem esse problema. Em vez de usar um gerenciador de pacotes, como um pip da vida, tem gente que ainda baixa e deixa estático no projeto. E de fato, eu achei dezenas de lugares com a biblioteca Cryptography, OpenSSL, além de várias outras como o URL3lib, Setup Tools e mais. Aliás, em vários lugares eu achei as instalações inteiras de Python 2.7, Python 3.6, 3.7, mas eu acho que nesse caso foi diretórios de build de pacotes de Linux ou algo assim. Eu acho que não estava embutido nos projetos e por isso eu disse que o vazamento foi não direto dos servidores de repositório, mas sim da máquina de desenvolvimento de algum programador. Enfim, a tangente foi mais para ilustrar que a gente usa um troço chamado gerenciador de dependências por uma razão, para não desperdiçar espaço baixando bibliotecas externas e também para termos controle para atualizar essas bibliotecas no futuro, fazendo direitinho, ou seja, declarando a biblioteca e qual versão seu projeto precisa, em arquivos como package.json num projeto Node.js, num Jamfile num projeto de Ruby, num requirements.txt num projeto de Python e assim por diante. Depois temos como criar ferramentas de auditoria que conseguem ver se algum projeto está usando uma versão muito antiga de alguma coisa que pode ser um problema de segurança. A ferramenta Dependabot do GitHub faz exatamente isso. Algumas comunidades, como Go e Python, têm problemas históricos de gerenciar versões de bibliotecas. Em Python, nem todo mundo usa coisas como pip. Muitos dependem de pacotes de distribuição de Linux que usam, o que pode gerar várias dores de cabeça se usar em distros diferentes. O Go antigamente era uma porcaria para gerenciar versões. Só a partir da 1.11 que isso melhorou um pouco, porque antes você declarava a biblioteca e ele baixava e vendorizava direto do GitHub, mas não marcava a versão, então era um saco de gerenciar dependências. Esse foi um erro grave que os autores cometeram nas primeiras versões e isso gerou diversas ferramentas de terceiros com jeitos diferentes de resolver esse problema e muita falta de consenso por muito tempo. Falando em falta de consenso, JavaScript, até poucos anos atrás, também era uma enorme dor de cabeça. Quem lembra de coisas como Bower, os eternos bike shedding sobre formato de pacote, a lentidão na evolução do NPM antigo, tanto que o Facebook criou a própria dela, o Yarn, e isso forçou o NPM a andar mais rápido. E uma das coisas que mais me deixa irritado é desenvolvedor que não coloca o diretório Node Modules no arquivo .git e ignora como deveria. E aí quando eu baixo o projeto, vem uma tonelada de arquivos inúteis. Pessoal, bota a mão na consciência, não comita Node Modules. É para isso que existe o NPM, Yarn, aprende a usar. E isso tudo foi só para argumentar porque eu disse que esse código vazado talvez seja da máquina de desenvolvimento de alguém, porque está cheio de diretórios de coisas vendorizadas, ou seja, depois que alguém rodou um npm install da vida e baixou as bibliotecas. Portanto, eu tinha que primeiro sair apagando essas bibliotecas do caminho, e tinha um monte de coisas. No começo, eu fiz um script que vasculhava os arquivos de license. Daí, se dentro tinha palavras como Apache License, ou BSD License, ou GNU, ou coisas assim, eu sabia que eram bibliotecas open source. E o problema é que isso você acha no repositório oficial num GitHub da vida. Mas depois que eles empacotam para distribuir num servidor de NPM ou Maven da vida, o script de build costuma excluir arquivos que não são essenciais, incluindo os de licença. Então, a maioria das coisas vendorizadas não tinha esses arquivos.
então isso dificultou um pouco na minha limpeza. Daí não teve muito jeito, eu fui listando arquivos de determinadas extensões, como .c ou .cpp, que é C++, e isso me levou a bibliotecas fáceis de reconhecer, como ffmpeg, libxml, zlib, tcmalloc, libpng, boring.ssl e muito mais. Se você mexe com desenvolvimento faz tempo, tem centenas de nomes assim que imediatamente você sabe que é open source. Tudo isso eu apaguei do meu banco de dados, e no final, meu script ficou com uma lista de padrões que eu ia pesquisando no caminho completo de cada arquivo e marcando para apagar. Olha só como ficou. Para achar esses padrões foram algumas horas, só vasculhando, fazendo queries no meu índice e apagando tudo que eu achei que fosse open source, coisas vendorizadas, artefatos temporários de builds automatizados, e isso faz diferença. Por exemplo, tinha código-fonte dos apps de iOS, Xbox, Android, e dentro tinha diretórios como Android DevTools, diretório dos SDKs, e quem já desenvolveu Android sabe que só um diretório de SDK ocupa por volta de 1 GB de espaço. Eu acho que eu limpei pelo menos a grande maioria, mas muita coisa ainda pode ter sobrado. Pode ser que eu tenha apagado uma coisa ou outra que não era open source por acidente, mas isso deve ser suficiente para dar uma ideia geral. Recapitulando, o total do vazamento foram 120 GB compactados, que dão uns 180 descompactados. Daí eu ignorei diretórios como .git e depois de uma primeira limpeza de bibliotecas open source, eu cheguei a um total de mais de 3,5 milhões de arquivos que somam uns 110 GB. Daí, limpando o que eu achei que era open source, builds, coisas como backups de banco de dados, imagens e tudo mais, no final sobraram ainda mais de 600 mil arquivos, totalizando uns 11 GB. Ou seja, deu para jogar fora quase 90% para conseguir separar o que é realmente proprietário do que era open source e coisas temporárias. Como eu já disse, a limpeza manual que eu fiz não foi 100% preciso, mas eu acho que cheguei próximo o suficiente para conseguir tirar as informações que eu queria. Se você não entendeu isso de SQLite ainda, é uma tabela com o caminho completo de cada arquivo, diretórios, subdiretórios, nome do arquivo, extensão, além do tamanho de cada arquivo. E fazendo isso, eu consigo fazer, por exemplo, select count asterisco sum size from files where xtname igual .go. Ou em português, pesquise na tabela files a quantidade de arquivos e o tamanho total deles em bytes, onde os arquivos têm extensão .go. E com isso eu consigo saber quantos arquivos de Go existem e quantos bytes ocupam. E eu posso fazer isso para todas as linguagens que eu achei. E sim, linguagens no plural. Se você é iniciante, isso pode ser um choque. Sim, toda grande tech startup usa mais de uma linguagem. Sem nem ver o código-fonte, não é difícil de imaginar quais linguagens se usa e por quais razões. Por exemplo, eu já sabia que o Twitch era originalmente feito em Ruby on Rails, quando ainda se chamava Justin TV. Aliás, no código hoje ainda tem muitos pacotes com namespace Justin.tv. À medida que a plataforma começa a dar certo, você começa a expandir para outras coisas. Por exemplo, o Twitch consegue exportar vídeos para o YouTube. Para fazer isso, você usa ferramentas open source como FFmpeg, o software mais importante de encoding e decoding de vídeo que todo mundo usa e adivinha, o Twitch também usa. Para processar áudio de voz, tem a biblioteca Speaks. E assim vai, tem dezenas de ferramentas pré-prontas e não só o Twitch, mas qualquer um vai usar todas elas. E depois de um certo tamanho, você quer entender como esse código funciona e eles são feitos em C++. Se sua startup sobrevive e cresce, agora você tem milhões de requisições e precisa subir dezenas de servidores e vai precisar otimizar performance. E uma das primeiras coisas que a gente faz em linguagens como Ruby e Python é se preocupar com o gerenciamento de memória, que deriva de C, o malloc padrão. E em vez dele, a gente tenta outros gerenciadores, como jcmalloc do Facebook ou tcmalloc do Google. Eu falei disso no episódio de gerenciamento de memória e de fato eu vi rastros de tcmalloc no projeto. Para diminuir o tempo de cada requisição, tem duas coisas que a gente faz logo de cara. Primeiro, joga tudo que está girando gargalo em jobs em background. E no mundo Rails a gente usa bibliotecas como Sidekick ou Rescue. Eles mantêm uma fila separada num banco de dados como Redis ou mesmo no Postgres, o que eu não recomendo tanto, a não ser que conecte numa instância de banco separada da instância principal ou conecta num serviço de filas como o SQS da Amazon. Daí a requisição web só tem o trabalho de gravar na fila do banco e ir embora muito rápido e deixar o trabalho mais demorado para um worker em background, que vai pegar o job da fila e processar depois. Isso é padrão, todo mundo faz isso. Eu falei um pouco disso no episódio sobre concorrência e paralelismo. A segunda coisa é separar queries demoradas, pesquisas que custam mais caro, que estão sendo feitas no seu banco de dados tradicional, como Postgres, e jogar os dados mais acessados, já pré-calculados e consolidados, num banco de dados mais rápido no NoSQL, como Redis ou DynamoDB.
MongoDB. E adivinhe, é o que o Twitch está fazendo. Eu falei mais disso no episódio sobre NoSQL. E não, jogar tudo no NoSQL não é a solução. Alguns bancos são otimizados para escrever rápido, mas as pesquisas são lentas, como um Cassandra. Outros são otimizados para leituras rápidas, mas a escrita é lenta, como um MongoDB. Outros ainda são otimizados para não perder dados, mas a leitura e a escrita podem ser lentos, como um Postgres. Cada caso precisa de um banco diferente ou uma combinação deles, o que é mais comum. Mas só isso não é o suficiente quando você chega num certo patamar de audiência. Milhões de pessoas penduradas o dia inteiro assistindo a ASMR, moleques jogando Fortnite. Apesar de ser altamente produtivo, uma plataforma dessas não tem como ser 100% em Rails. E agora você começa a gerar microserviços em outra coisa, como o Go. Mas nesse estágio, agora você tem tamanho, experiência e dinheiro para começar a criar ferramentas proprietárias para lidar com coisas como WebSockets, WebRTC, para conseguir manter o seu chats no ar. Mas não é só isso. Com o Rails, você pode continuar fazendo coisas como painéis de administração, suporte, configuração e funcionalidades do site que vão ser estáticas e podem ser servidas por cache. E nesse estágio, você começa a ter um volume grande de dados, Big Data, e precisa lidar com isso. Então começa a criar ferramentas para consumir esses dados, logs para auditoria, logs para ads, logs para analytics, e precisa tratar, consolidar e processar esses dados em coisas como Redshift, Spark, monitorar a infra com coisas como Ganglia, notificações de Rollbar, criar dashboards que mostram esses dados com coisas como Grafana e, novamente, tudo que todo mundo nesse tamanho usa, e o Twitch não é diferente. À medida que você vai adicionando mais peças, mais serviços externos, mais microserviços internos, vai aparecer um volume grande de um tipo comum de código, wrappers, ou clientes de APIs. Uma boa parte do código dos projetos é só um códigozinho que chama uma API e trata o resultado de alguma forma. E sendo o Twitch parte da Amazon, não é surpresa que a maior parte é código para integrar com CloudWatch, com SNS, SQS, enfim, tudo que a AWS oferece. E de fato, muito do que eu falei que precisei apagar para fazer a contagem eram diretórios como AWS SDK. E ao longo do tempo da startup vão surgindo campanhas temporárias, uma campanha patrocinada, colaboração com marcas, promoções e tudo mais. Código que só vai servir por alguns meses e depois sai do ar. E de fato tem vários projetos desse tipo que claramente estão arquivados e não são mais usados. Eu esbarrei em alguns WordPress com um tanto de plugins, mas não sei se era código ativo. PHP é uma das coisas menos usadas no Twitch. Depois da limpeza eu só achei uns 2.000 arquivos que não dava 11 MB do total de 11 GB. E felizmente muitos deles foram feitos como projetos em repositórios separados dos principais, o que ajuda a não poluir demais o código do dia a dia. Para que seja possível separar as coisas em microprojetos diferentes, uma outra parte do código vai ser para expor seus serviços internos como APIs, tanto APIs HTTP, Web Service, que normalmente respondem JSON da vida, e aí fica mais fácil criar sites separados de campanhas. Dá para facilmente integrar no front-end um sistema de autenticação, puxar dados do perfil do usuário e tudo mais. Isso é bem comum também e aqui não é diferente. Mas o que é diferente é um cuidado que pouca gente toma e só faz sentido em sistemas grandes, a comunicação entre os microserviços. Só quando a startup vai chegando mais perto do tamanho de um Twitch, cada milissegundo, cada kilobyte conta, porque são milhões de operações por segundo na plataforma inteira. Sistemas menores não devem se preocupar com isso, mas nesse caso eles usam muito protobuf. Em resumo, um microserviço é basicamente uma aplicação web pequena que expõe APIs e se integra com outros microserviços, chamando as APIs deles. Sendo uma aplicação web, o protocolo de comunicação é HTTP e o pacote de resposta costuma ser JSON ou XML. JSON é ótimo para um ser humano entender, por isso toda grande plataforma expõe APIs que respondem JSON ou similar para facilitar para o pequeno desenvolvedor integrar sem muito trabalho, mas é um trade-off, porque protocolos em texto desperdiçam muito espaço. Internamente na plataforma o protocolo precisa ser rápido, mas sem perder totalmente as características de ser conveniente de implementar e integrar. E por isso o Google inventou o protobuf, que é uma forma fácil de criar protocolos binários de RPC ou Remote Procedure Calls. Uma estrutura de dados convertida em texto desperdiça muito espaço, mesmo se compactar com o gzip, o que adiciona tempo de processamento para ficar compactando e descompactando. Um protocolo binário é muito mais eficiente porque você não fica convertendo números em string, daí tem que reconverter de volta em número, e em binário ainda dá para montar vetores de bits e muito mais. Existe um padrão chamado gRPC que muita gente usa com protobuf, mas o Twitch inventou o dele, que é open source e se chama Twirp. Vale a pena dar uma estudada
estudada, mas o ponto é que muita coisa usa esse protocolo binário internamente em vez de APIs HTTP. E eu sei disso porque na limpeza eu esbarrei com várias coisas da biblioteca de protobuf e twirp vendorizadas. Como tem muito microserviço, começa a ficar complicado para o desenvolvedor rodar e testar cada um. Por isso, normalmente, todo projetinho desses acompanha instruções no arquivo README da vida, o que é uma boa prática e se você não faz, deveria se acostumar a fazer. E também costuma vir junto com pelo menos um arquivo Dockerfile para facilitar subir um container local para rodar. Também é boa prática escrever arquivos como install ou build ou até mesmo um makefile de uma vez já para automatizar o build dos pacotes. Eu achei muito disso em vários dos diretórios que eu vasculhei. Feito tudo isso, o problema agora é subir esse tanto de coisa em produção. E aqui eu fiquei um pouco na dúvida, eu não achei absolutamente nada de Kubernetes. Sendo na Amazon, o normal seria ter configurações de Terraform para subir tudo no EKS, que é o serviço de Kubernetes da Amazon, mas nada. O que eu achei foi um monte de arquivos de configuração de Terraform, main, variables, output, mas parece que o provider é conectando direto nos serviços da AWS para configurar coisas como RDS, EC2, Beanstalk e tudo mais. Pode ser que eu não tenha olhado direito, ou faltou isso no vazamento, talvez uma das coisas que devem sair na parte 2. E eu cheguei a cogitar que talvez o vazamento saiu agora, mas ele pegou as coisas faz tempo e só resolveu vazar muito tempo depois, mas não. Eu fiz outro script para vasculhar todos os repositórios Git, os diretórios .git locais. Nem todo diretório tinha um .git, mas rodando meu script, eu encontrei quase 5.700 repositórios. Daí eu fiz um script para rodar git log em cada um e conseguir a data do último commit. E de novo, eu fiz meu script jogar tudo no outro SQLite. Quando meu script terminou, eu fiz um select agrupando o ano da data desses últimos commits e, de fato, quase 2.000 deles têm commits recentes de 2021. Os mais recentes são de 4 de outubro desse ano, poucos dias antes do vazamento, então são repositórios ativos nesse momento mesmo. Tem repositórios que não têm commits novos faz tempo, mas mesmo assim quase 890 têm commits em 2020, 844 em 2019 e assim por diante. Mas mais da metade dos repositórios tem commits entre 2021 e 2020, ou seja, recentes. Aliás, fazendo essa query, eu consigo saber quais projetos estão ativos nesse momento e quais são projetos antigos que não se usa mais. De qualquer forma, parece que pode ser só Terraform direto, ligando na AWS sem usar Kubernetes no meio, controlando o EC2 na mão mesmo. E não, eu não gosto de Kubernetes. Na verdade, eu acho horrível para qualquer um que não seja do tamanho de um tweet para cima. E eu sempre penso que o Google inventou Kubernetes para resolver o problema de data centers do tamanho deles. Projetos pequenos e mesmo médios deviam ficar longe de Kubernetes. A grande maioria dos projetos tem que ficar num Heroku da vida e já está mais que ótimo. A maioria das pessoas inexperientes ignora os custos elevados de se gerenciar e manter uma infra toda em Kubernetes. O que me leva ao ponto que eu falei lá no começo, uma grande tech startup, até mesmo média, vai usar mais de uma linguagem, a linguagem certa para a coisa certa. Normalmente vai ser ou Rails, Node.js, Django ou Laravel para aplicações mais visuais, que usuários interagem. Isso porque no estágio inicial de uma startup, frameworks desse tipo são super produtivos, tem um ecossistema rico, com soluções pré-prontas, para você não ficar reinventando a roda, e muita documentação e guias para orientar o desenvolvimento. Ninguém devia fazer autenticação do zero, login, esqueci minha senha, tudo do zero. Isso é pré-pronto em todo framework decente. Depois disso, começa a entrar coisas como o Go ou Elixir para pedaços que precisam obrigatoriamente de baixíssima latência ou suportar milhares de pessoas penduradas em conexões de longa duração como WebSockets ou WebRTC, como é o caso de um Twitch, Discord, Messengers e coisas assim. O front-end, obviamente, é sempre em JavaScript. No caso, como o Twitch foi feito em Rails lá atrás, ainda tem muita coisa usando o framework Ember. E não só isso, eu achei um monte de jQuery vendorizado. Como nos últimos 15 anos o mundo de JavaScript foi inventando um monte de bibliotecas e frameworks, qualquer startup com 10 anos ou mais vai ter uma torre de Babel misturando jQuery, Ember, Angular, React e tudo mais. Eu não fiquei fuçando muita parte de JavaScript, mas não parece que é muito diferente disso. É difícil de ter uma contagem do que é JavaScript que eles fizeram e o que é coisa baixada misturada.
Muita gente tem dúvidas sobre organização de microserviços. Quando deveria fazer, como deveria organizar, isso não tem uma resposta exata. Microserviços aparecem em duas ocasiões principais. Quando você tem um endpoint específico que precisa de características muito especiais de baixa latência e alto throughput. E o segundo caso é quando você precisa dividir suas equipes internas para facilitar o gerenciamento. Daí divide o sistema em microserviços, um para cada equipe, que é o caso clássico da lei de Conway, que observou que com o tempo a estrutura de um software tende a replicar a estrutura de comunicação da empresa. Com algumas ressalvas, eu diria que quanto menos microserviços você tem, sempre é melhor. Muita gente gosta de ficar falando mal de monolitos, mas existem monolitos e monolitos. Outra tech startup gigante feita em Rails e que faz questão de se orgulhar de ser um monolito é o Shopify. Claro que também tem microserviços, mas eles querem dizer que não saem dividindo o software em milhões de serviços à toa. A vantagem de um monolito é que a complexidade de infra tende a ser mais baixa, mas a complexidade do software pode dificultar a produtividade. O problema é quando o código é sujo, macarrônico, onde passou um monte de programador porco que largou um monte de dívida técnica com quase nenhum teste automatizado, nenhum build automatizado, ou seja, um inferno de dar manutenção. Um monolito bem cuidado pode durar muito tempo e costuma ser sinal de uma empresa que tem boa comunicação entre suas equipes e mantém boas práticas de código limpo. Eu não sei quantos programadores existem no Twitch hoje, mas eles têm muito mais microserviços do que eu gostaria de ver. Talvez tenham sido mais uma vítima da lei de Conway, mas sendo justo, uma parte do código que eu vi tem testes automatizados e pelo menos a parte de infra parece decente, com scripts que automatizam muita coisa. Falando nisso, só de bater o olho aleatoriamente, eu não vi código muito sujo, além do normal de qualquer projeto. Nada excessivamente macarrônico, funções com dezenas de linhas, nomes de variáveis difíceis de identificar, números mágicos, complexidade ciclomática alta e coisas assim. Inclusive, eles têm um guia de boas práticas de como escrever o código, que costuma ser uma boa coisa para se criar internamente, para todo mundo saber o que é esperado desse código. Enfim, vamos fazer um pequeno ranking só de brincadeira. Como eu disse antes, eu limpei o código o máximo que dava. Joguei fora tudo que eu achei que era open source. Tudo que claramente era código duplicado entre projetos e fazia muito volume. E no final eu achei o seguinte, dos 11 GB que sobrou, tem quase 58 mil arquivos de Go que totalizam uns 300 megabytes. O segundo colocado, que não é surpresa pelo tanto de front-end que uma plataforma dessa costuma ter, é JavaScript. Mas como eu disse antes, eu acho que ainda tem muita coisa vendorizada que eu não consegui limpar. São mais de 18 mil arquivos que totalizam 68 megas. Tecnicamente, HTML seria o segundo lugar, com quase 21 mil arquivos ocupando 450 megas. Mas tem centenas de diretórios de documentação de bibliotecas com HTML no meio e coisas assim, então esse número está bem inflado ainda. Eu achei curioso que tem bastante arquivo de C# e aqui eu fiquei ainda em dúvida se eu não limpei bibliotecas externas o suficiente, mas a razão de ter muito C# é porque o Twitch tem apps nativos para tudo que é plataforma, como Windows e Xbox. Tinha até o executável do NuGet espalhado em vários diretórios, muitas DLLs que eu imagino que seja do SDK e outras dos builds automatizados. Mas no final da limpeza sobrou mais de 9 mil arquivos de C# ocupando uns 51 mega. Eu falei que eles usam muito Terraform, só de arquivos .tf de configuração tem quase 22 mil arquivos que consomem 37 megabytes. Arquivos de configuração passaram na frente de arquivos de Ruby, que tem só uns 16 mil arquivos, ocupando 32 mega, e depois dele vem Python, com pouco mais de 17 mil arquivos, ocupando 81 mega. Python era uma das coisas que mais tinha biblioteca estática baixada e descompactada no meio dos projetos. De novo, eu limpei o que deu, mas provavelmente uma boa parte disso é sujeira que eu não achei tudo. Ruby é de fato mais aplicações Rails mesmo, mas Python, a grande maioria são scripts, incluindo funções para AWS Lambda para ficar processando dados. A conclusão é que foi uma pequena startup que começou com Rails, fez muito sucesso e foi adicionando scripts em Python, microserviços e ferramentas em Go, migrando de jQuery para Ember, para React, e para deploys começaram com Elastic Beanstalk, CloudFormation e foram migrando para Terraform, integrando com tudo que tem na AWS, evitando reinventar a roda. Em resumo, é o que eu posso dizer sem correr o risco de dar spoilers de confidencialidade do código-fonte.
Para você que é iniciante e achou esse volume de código grande, isso não é grande. Lembrando que pela data dos commits dos projetos, menos da metade está realmente ativo hoje e muita coisa é projeto que foi ficando obsoleto e abandonado pelo caminho. Metade não recebe novos commits desde 2019 e isso é outra coisa normal. Muito código vai ficando obsoleto, sendo substituído por projetos novos. Lembram como eu falei em vídeos anteriores que um software nunca está 100% acabado? É isso que eu quero dizer. 2 repositórios virão 10, 10 virão 100, 100 virão 1000 e depois de 5 a 10 anos você acaba com 5.000 repositórios ocupando 100 gigas, sem contar os bancos de dados e tudo mais. Eu não tenho muito a criticar no que eu vi. A única coisa foi que eles precisam melhorar o gerenciamento de pacotes e dependências. Mesmo tendo muita coisa automatizada, ainda deu para achar muita coisa realmente estática. Isso são bombas relógio, que se ninguém fizer uma auditoria, uma hora vai estourar buracos de segurança e bugs inesperados por conta de bibliotecas estáticas velhas que ninguém sabia que ainda existiam. Vai saber se foi por conta de uma dessas coisas que deu o vazamento de agora. A ideia do vídeo de hoje não era expor o tweet. Centenas de engenheiros trabalharam sério nisso por 10 anos. Esse trabalho merece respeito, são nossos colegas da nossa área. Sair expondo o trabalho dos outros não é profissional. Meu objetivo foi totalmente educacional para dar uma noção de dimensão para quem nunca viu. Mesmo porque o que todo mundo teve acesso nesse vazamento é no mínimo incompleto. Eu espero que vocês tenham tido alguns insights com esse caso e que sirva para dar perspectiva nos projetos que estão trabalhando hoje. Ninguém tem que tentar fazer nada igual a um tweet da vida. Nem uma fração de 1% dos projetos que existem hoje vai chegar a ter o mesmo nível de audiência massiva que eles têm. Cada software deve ser feito para atender às necessidades de hoje e evoluindo de acordo com seu sucesso. Se ficaram com dúvidas, mandem nos comentários abaixo. E avisando de novo que links indevidos sendo divulgados serão sumariamente banidos. Então não deixe de assinar o canal, compartilhar o vídeo e a gente se vê. Até mais!